Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia, você de casa, mais uma vez conosco, buscando as bênçãos de Deus no estudo de hoje. Bom dia, irmã Elisa. Bom dia, irmã Beth. Bom dia para você aí do outro lado, bom dia para todos aqui. Bom dia! Que Deus seja louvado porque você está mais uma vez se achegando, né? Para juntos estudarmos a palavra de Deus, louvarmos o nome do nosso Deus, mas também orarmos, né? Conversarmos com o nosso Papai do Céu. Vamos fazer uma oração agora? Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus bondoso, que nos criou, nos redimiu também. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos, porque o Senhor tem nos mantido até aqui, tem nos guardado, tem nos abençoado. E tem abençoado também a todas as pessoas que estão assistindo este vídeo também. Que a tua mão, que o teu Santo Espírito possa estar sobre elas também. E que possam aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. E que esta mensagem possa alcançar todos aqueles corações que o Senhor deseja que sejam alcançados, ó Pai. Abençoa o estudo da palavra que vamos fazer, nos orienta, nos guia em cada momento. Nós te pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. E nós falamos, né, de que desejamos na oração ser guiados por Deus. E para ser guiados por Ele, nós temos que obedecer a sua vontade, né? Sim. E nós vamos cantar agora disso. De que quando nós deixamos que Ele tome a nossa mão, toda a nossa vida tem um brilho diferente, né? Então, para louvar o nome do nosso Deus eterno, nós vamos cantar. Jamais seu coração se turbe, nem mais algum temor. Nossa, uma interrupção das atividades de 16 anos aproximadamente, de 536 a 520. Oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, e das aves ela vem. Dá-lhe tanta glória, sim, te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, levando a Cristo teu cuidado, faz com ele repartir. Deus é nosso Pai amado, e das aves ela vem. Ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. Nos céus e das nuvens guardam, dando a ti perturbação. Como sem nos alento, Nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela vem. Dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também.
Amém! Louvado seja Deus! E que você possa realmente sentir o toque especial do nosso Criador segurando a sua mão a cada dia. E se nós estamos vivos, né? Se estamos aqui ainda, estamos fazendo esse vídeo, você está assistindo, é porque Jesus tem tomado a sua mão e a nossa mão. Ele tem nos mantido, tem nos abençoado, nos orientado, né? Cada momento. Sim. Agora um momento muito importante, momento que todos esperam em casa também, momento de decorar o nosso verso. Então vamos todos juntos? Hoje decoramos o verso de Filipenses 2, do 13 ao 15. Então no 3, vamos todos juntos, irmã? Vamos lá, vamos ver se o pessoal pega a Bíblia. Vai lá correndo, pega a sua Bíblia, rapidinho procura aí e vamos lá decorar. Ok? Vamos lá? Já deu, rapidinho pegar, né? O pessoal é rápido de casa, já estão acostumados, com a Bíblia na mão já, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Amém. E fique você agora com o nosso estudo. E até a próxima. E resplandeça como luz nesse mundo. Que Deus seja louvado pela sua vida e pelo estudo que vamos fazer neste momento. Deus seja louvado. Fique com Deus. Um bom dia para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Eles não responderam bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você aí de casa também. Seja bem-vindo à sua família, à sua casa. Se você tem feito o ano bíblico todos os dias e tem nos acompanhado, a casa já é sua. Saiba disso, viu? E o coração também. E hoje nós estamos juntos, né? Para estudarmos, eu costumo dizer, o livro mais lindo do mundo. Sem ser nem um pouco exagerada, né? Pegando um pouquinho agora do temperamento do Léo, né? Sem nem um pouco exagerada. O livro mais lindo do mundo, desejado de todas as nações. E eu fiquei pensando, que responsabilidade é falar sobre esse livro, falar da vida de Jesus. E que livro maravilhoso, né? Que nos ensina tanto sobre o nosso Salvador. Mas antes de a gente ir para o livro, né? Nós temos que abrir a nossa Bíblia. Hoje nós estudamos lá Isaías, né? Do capítulo 20 ao 22. Estudamos também Lucas 2, do 1 ao 20. E agregado a isso, nós temos o capítulo 4, né? Hoje vos nasceu o Salvador. Aleluia, né? Ainda bem que o Salvador nasceu. Muito bem, aqui em Isaías capítulo 20, nós temos essa seção do livro de Isaías, onde ele vai profetizar contra nações pagãs e termina profetizando contra a sua própria cidade, Jerusalém. Se você pegar aí o capítulo 20, você vai ver que é uma profecia contra os egípcios. Era de muito
de muito apreço essas profecias de Isaías naquela época. O povo tinha o costume, né, de confiar no braço do Egito. E aí lá estava Deus dizendo, não confia não que o Egito vai cair. Não confia não que o Egito vai cair. Confia em mim. Mas o povo sempre estava lá pedindo socorro ao Egito. Quando a Assíria os apertava, quando a Assíria vinha contra eles, eles pensavam logo no Egito, ao invés de pensar no Senhor. E lá estava agora Isaías dizendo, não confia não, porque os egípcios serão levados a cativeiro. E como foi que Deus pediu para que essa profecia fosse dada? Muito interessante. Se você pegar aí a sua Bíblia no verso 3, Deus se apresenta para Isaías, e isso é fantástico, né? Deus sempre antecede uma notícia para os seus. Imagina, quando o Egito foi levado cativo, aquilo foi uma bomba, né? Foi um susto, não para o povo de Deus, porque ele já tinha uma profecia. Aí olha só no versinho 3 do capítulo 20, o que diz aí, ó. Então, verso 2, pega aí o verso 2 do capítulo 20. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Aí pega agora o versinho 4. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Olha só que interessante o pedido que Deus faz para Isaías, profeta do Senhor. Vai lá, tira o teu manto de profeta e anda nu. Aí você vai dizer assim, Joana, Deus pediu para Isaías andar nu. O termo usado aqui pode ser entendido como nu totalmente ou nu parcialmente, com as roupas apenas internas, roupas de baixo. Eu fico pensando, para a nossa sociedade, se Deus pedisse isso, ia ser algo tão comum, né? É muito comum verem as pessoas aí andando nuas, né? Porque a pessoa que, né, sai com uma roupinha bem curta, né? A gente praticamente vê tudo que a pessoa tem no seu corpo, né? As formas e tudo mais. Para nós não seria um escândalo, mas para aquela sociedade, ainda que fosse parcialmente nu, como o hebraico dá a entender, pode ser nu totalmente ou parcialmente nu, já seria um escândalo um homem andar na sociedade assim, com apenas as roupas de baixo. E lá estava Isaías pregando que do mesmo jeito que ele estava ali, daquele jeito, naquela situação, os egípcios seriam levados cativos. E aí eu entendo uma coisa muito séria sobre isso. Ontem eu estava falando com as meninas e eu falei assim para Ana. Falei, Ana, o escolhido não tem escolha. Quem é escolhido não tem escolha. Aí você vai dizer assim, nossa, e a minha liberdade de escolher e os meus direitos e a minha vontade? Quem é escolhido do Senhor? O querer dele está no Senhor. Não tem mimimi, não tem conversinha, não tem bico, não tem cara feia, não tem má vontade. O que Deus falar, faz. A vida de escolhido não é fácil. E lá estava Isaías pregando no meio do povo, nu e descalço, porque Deus havia mandado. E Deus está procurando pessoas assim, que faça o que Ele pedir sem nem pestanejar, sem nem pensar, será que eu faço? Deus não procura esses que são cheios de questões e dúvidas e perguntas. Deus procura aqueles que estão dispostos a fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele mandar. E assim aconteceu, e Isaías profetizou sobre a queda do Egito. No capítulo 20, nós vemos Isaías profetizando sobre a queda de Babilônia. Não é interessante isso? Babilônia ia subir ao poder, ia se tornar uma potência mundial, e Isaías já estava profetizando a queda dela. Dizendo assim, ó, se você pegar aí no verso 9 de Isaías capítulo 21, você vai ver qual foi a profecia que foi dita a respeito de Babilônia. Versinho 9.
E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Você lembra desse anúncio que também nós daremos? Caiu, caiu Babilônia. E interessante porque a profecia de Isaías aqui no verso 2 disse até quem é que ia destruir Babilônia? Médio-Pérsia. Não é interessante como Deus revela as coisas? E é interessante pensarmos também que o sistema babilônico cairá, não durará para sempre. Esse mundo de pecado vai acabar em nome de Jesus e o reino daquele que é eterno se estabelecerá. E eu quero fazer parte deste reino. E no capítulo 22, nós vemos aqui a profecia contra Jerusalém, o povo escolhido de Deus. Um povo que vivia uma filosofia, embora falasse Senhor, Senhor, vivia uma filosofia que era diferente da palavra de Deus. E por isso também Isaías escreve uma profecia contra eles. Mas, sem mais delongas, vamos para a parte mais linda de todas, aquela que enche o nosso coração e nos dá esperança de viver. Pega aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, o verso do 1 ao 20 fala sobre o nascimento de Jesus. Fiquei pensando em tantas coisas quando eu li o capítulo de hoje e fiquei tão triste porque o capítulo era curto, né? Eu terminei o capítulo pensando, queria ler mais, foi tão pouquinho. Mas aqui o capítulo 4 do Profetas e Reis começa com uma frase muito significativa. O Rei da Glória muito se humilhou ao revestir-se da humanidade. Você consegue entender a profundidade dessa frase? O Rei da Glória muito se humilhou ao se revestir da humanidade. Você já parou para pensar como é que deve ter sido essa situação para Deus? Jesus é Deus. E ele não estava fingindo ser uma criança. Ele realmente veio como criança. Ele foi uma criança, viveu como uma criança. Agora imagina só, como que deve ter sido essa experiência para Deus? Aquele que disse para Moisés, não foi eu que criei a boca, meu filho? Nascer como uma criancinha e não saber falar. Como deve ter sido essa experiência para Deus não saber falar? E ter que aprender a falar. Como deve ter sido para Deus, imagina isso, não poder andar e ter que ser carregado no colo. Pensa, um Deus sendo carregado no colo. Como que deve ter sido para o Senhor, que experiência deve ter sido para Ele, Ele que é todo poderoso, onipotente, Ele que pode todas as coisas, se tornar tão frágil e impotente como uma criancinha. E depender de Maria e José. Que experiência para Deus deve ter sido essa? O texto nos diz que foi uma grande humilhação, não foi pouca não. Foi uma grande humilhação. Imagina Deus se prestar a esse papel. O nosso menininho, né, nasceu, né? O filhinho da Paula nasceu e a gente fica olhando assim para ele admirado, pensando, meu Deus, que criança tão frágil. Se a gente pegar de um jeito errado, a gente pode prejudicar a criança. A gente fica assim com medo, com todo cuidado. Imagina Deus no colo de Maria. Que experiência foi essa? Que grande humilhação. E não é à toa que os anjos, todos os seres do céu, todos os seres do universo ficaram maravilhados, espantados de ver Deus ali numa criancinha. Porque aqui diz no primeiro parágrafo que a glória de Deus foi velada. Eu achei isso fantástico. A glória de Deus foi velada num invólucro humano. E diz que a glória do Senhor não poderia se manifestar, porque senão o nosso único desejo seria se dobrar e ajoelhar e adorar a beleza de Deus, de tão lindo que Ele é. E diz que Ele foi velada toda a sua glória, toda a sua beleza num invólucro humano. E diz que nada havia de muito atraente, era pobre, não tinha nada que pudesse atrair as pessoas a Jesus por algo que fosse terreno. A única maneira que Ele nos atrairia seria pela beleza da verdade celeste. Todos que se aproximassem de Jesus não se aproximariam porque Ele era rico,
Não se aproximaria porque ele era o mais extraordinário, mais humanamente falando, seria unicamente pela beleza da verdade que estava em seus lábios. Que lindo isso daqui. E lá estavam os anjos admirados e espantados que Deus se prestasse a nascer como uma criancinha. E diz aqui no texto que os anjos estavam tão felizes, eu imagino o céu, todo mundo assim, nasceu, né? A gente ficou assim, a gente passou por uma experiência parecida, né? Ficou todo mundo assim, ansioso, pensando quando é que esse menino nasce. A Paulinha foi para o hospital e todo mundo ficava, será que nasceu? A gente escrevia pro Cleito, para Paula, para a mamãe, nasceu toda hora, né? Ansioso para receber o nenenzinho. E quando a gente, engraçado, no momento que o Kainan nasceu, eu estava conversando com a mamãe, a gente estava resolvendo umas situações, e aí ela estava conversando comigo e ela disse, nasceu! E eu, nasceu! E saímos correndo, gritando, nasceu! Uma alegria. Imagina no céu como é que foi, quando Jesus nasceu. Os anjos ficaram numa festa, numa alegria, e cantavam. E o que eles queriam fazer? Quando a gente está muito feliz, a gente quer avisar todo mundo. Eu saí correndo assim, nasceu, minha gente, nasceu. Saí correndo avisando todo mundo. E os anjos queriam fazer a mesma coisa. E quem vocês acham que os anjos iam procurar? As nações pagãs que nem sabiam sobre Deus, que nem entendiam quem era o Cristo? Não, o povo escolhido. E os anjos saíram voando para Jerusalém para encontrar o povo de Jerusalém e avisar, hoje vos nasceu o Salvador. Só que uma coisa aconteceu. Olha só, o parágrafo que começa assim, ó. Com pasmo viram os mensageiros celestiais a indiferença do povo, a quem Deus chamara para comunicar ao mundo a luz da sagrada verdade. A nação judaica fora conservada como testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de Davi. No entanto, não sabiam que sua vinda se achava agora às portas. Quando os anjos chegaram em Jerusalém, voando bem rápido para dar a notícia a todo mundo, os anjos felizes, quando eles chegaram não tinha ninguém esperando Jesus. Ninguém sabia, estava todo mundo distraído, disperso, cada um cuidando da sua vida, dos seus prazeres egoístas, das coisas do coração, daquilo que era terreno, carnal. Não tinha ninguém esperando Jesus. Os anjos ficaram assustados. Não tem ninguém esperando Jesus. Não havia um povo preparado para receber a majestade do céu. Que triste é pensar nisso, né? O que faz a gente se despreparar para um momento tão importante como esse? O que faz a gente perder o foco e não acompanhar as coisas do céu? Todo o universo esperando Jesus e aqueles que deveriam estar apostos para receber o Salvador, aqueles que viviam dizendo da vinda do Messias, não estava pronto, não estava preparado para receber a embaixada do céu. Agora presta atenção nesse parágrafo que começa assim, ó. Os homens não o sabem, mas as novas enchem o céu de regozijo com mais profundo e mais terno interesse. Os santos seres do mundo da luz são atraídos para a terra. Todo o mundo se ilumina à presença do Redentor. Sobre as colinas de Belém, acham-se reunida a inumerável multidão de anjos. Esperam o sinal para declarar as alegres novas ao mundo. Houvesse os guias de Israel sido fiéis ao depósito que lhes confiara e teriam partilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus, mas assim foram passados por alto. E enquanto os anjos procuravam quem poderia saber dessa notícia, eles encontraram na colina de Belém um grupo de pastores trabalhando e olhando para o céu. E olha só que interessante, eles estavam conversando algo. Eles estavam falando sobre a vinda do Messias. Quando será que o Messias virá para resgatar o povo de Israel? Eles olhavam para o céu e se questionavam. Vocês acham que eles estavam conversando isso à toa? Tipo, quando a gente fica jogando conversa fora? Foi o Espírito Santo do Senhor que moveu aquela conversa. Foi o Espírito do Senhor que moveu aquele assunto, que colocou no coração deles olhar para o céu e pensar, quando virá o Messias? E eles estavam juntos discutindo sobre isso, conversando sobre isso, e aí de repente, ai que legal, o capítulo 2 de Lucas, eu quero ler para você aqui na Bíblia, e o versinho 8.
Olha o que diz aqui, ó. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha que interessante. Por compaixão da humanidade, um anjo se apresenta e fala para aqueles pastores: não ficam com medo. Eu vim trazer uma grande alegria. Diz aqui o texto que, com terna consideração pela humana fraqueza daqueles pastores, eles não permitiram que a glória, a glória de Deus, fosse tão forte e impactante para eles. Diz aqui o texto que dera-lhes tempos para se habituarem à radiação divina. Sabe quando você acorda e vai para uma claridade, o seu olho vai se acostumando? Os anjos não tiveram terna compaixão daqueles pastores, primeiro com uma luz pequenininha, para eles irem se acostumando. Mas quando o anjo deu a notícia de que hoje vos nasceu o Salvador, diz que eles não puderam mais conter a glória de Deus. Diz que, olha que interessante, o parágrafo diz assim, ó: então o júbilo e a glória não se puderam por mais tempo ocultar. Toda a planície se iluminou com a resplendência das hostes de Deus, a terra emudeceu e o céu se inclinou para escutar o cântico. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que momento especial! Se você estivesse naquele tempo, você participaria disso? Você estaria envolvido nisso daqui? Você seria um daqueles pastores preparados, para ouvir essa notícia de primeira mão? Imagina isso, os primeiros a saber, aqueles pastores. Que extraordinário! E viram os anjos e o exército de Deus, e eles clamando, cantando bem forte: glória a Deus nas alturas, vos nasceu hoje o Salvador. Só que olha que interessante, eles deram um recadinho, Eles disseram assim: olha, mas tem um detalhe. Para você reconhecer esse Messias, você vai ver uma criança muito simples, pobre, envolta em panos, numa manjedoura. Porque eles esperavam o quê? Eles esperavam um rei, poderoso, forte. E ele disse: olha, o sinal é esse. É uma criancinha frágil, envolta em panos, numa manjedoura. E vocês vão procurar essa criança. Que extraordinário, que lindo pensar nisso. Mas olha só aqui o parágrafo que diz: partindo com grande alegria, divulgaram as coisas que tinham visto e ouvido. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardou todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando o nome de Deus. Não se acham o céu e a terra mais distanciados hoje do que ao tempo em que os pastores ouviram os cânticos dos anjos. A humanidade é hoje objeto da solicitude celeste, da mesma maneira que o era quando homens comuns, ocupando posições ordinárias, se encontravam à luz do dia com anjos e falavam com os mensageiros nas vinhas e nos campos. Enquanto nos movemos em nossos afazeres comuns, podemos ter bem perto o céu. Anjos das cortes no alto assistirão os passos dos que vão e vêm às ordens de Deus. Se você crê nisso, nesse momento que nós estamos falando da presença desses anjos, naquela cena tão linda junto aos pastores, existem anjos do meu lado, existem anjos do teu lado que te acompanham o dia inteiro e que te assiste e que te ajuda. Ontem nós estávamos conversando antes de sair do PG, Imagina como será quando nós estivermos lá na nova terra e o nosso anjo chegar e contar assim: ei, fala aí um pouco da sua vida, A gente vai falar da nossa vida. Ele vai dizer assim: nesse dia aí que você está contando,
Aconteceu isso daqui, você nem sabe, mas fui eu que fiz aquilo por você. Fui eu que te ajudei. Eu estava dizendo, né, que eu tive a experiência de quase morrer no berço queimado, né, quando eu era bebezinha. E aí meu anjo vai dizer assim, fui eu que te tirei de lá para você não morrer. Imagina que experiência gostosa vai ser essa. E os anjos estão a teu dispor, a teu favor. O céu não se encontra longe, o céu se encontra bem perto. E a prova disso está nessa cena tão linda que acabamos de ler. A história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador. Olha que extraordinário. Em permutar o trono do céu pela manjedoura. Você trocaria um trono por uma manjedoura? Jesus trocou. E não qualquer trono, não era um trono passageiro, um trono eterno. E a companhia dos anjos que o adoravam pelos animais da estrebaria. Gente, isso é humilhação demais. É humilhação demais. E ele trocou a companhia dos anjos, aqueles que o adoravam e o amavam e fazia tudo o que ele queria, pela companhia de animais. O orgulho e presunção humanos ficam repreendidos em sua presença. Nós que não somos nada, né? A gente se acha, como o pessoal diz, né? O último biscoito do pacote, né? A gente se acha. E o Deus do céu, ele nos envergonha, né? Com essas atitudes. Todavia, esse passo não era senão o princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido quase, presta atenção nisso daqui, teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da humanidade, da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Presta atenção nisso daqui. Se Jesus tivesse vindo como criança, tivesse assumido a natureza humana num mundo sem pecado, na condição de Adão, antes do pecado, sem nenhum pecado no mundo, já seria uma infinita humilhação. Agora, olha como foi que ele aceitou a natureza humana. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Você consegue entender isso aqui? Jesus, quando nasceu, ele nasceu com a sua natureza moral perfeita, como a natureza de Adão antes do pecado, sem pecado nenhum. A natureza moral de Cristo não tinha pecado nenhum, perfeita. Mas o seu corpo, a humanidade, a natureza humana estava enfraquecido por 4.000 anos de pecado. Ele sentia fome, cansaço, sono. A sua natureza humana, ele assumiu essa. Já seria infinitamente humilhante ele assumir a natureza humana de Adão antes do pecado. Porque a natureza humana de Adão antes do pecado não sentia essas coisas. Não era enfraquecida. Mas pós-pecado, a natureza humana se enfraqueceu. E ele assumiu depois de 4.000 anos de pecado. Que extraordinário. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Os que estes resultados foram, manifesta-se na natureza de seus ancestrais terrestres, veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentação e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Satanás aborrecera Cristo no céu por causa de sua posição nas cortes de Deus, mas o aborreceu ainda quando se sentiu ele próprio destronado. Odiou aquele que se empenhou em redimir uma raça de pecadores. Ele odiou Jesus, porque Jesus decidiu salvar a mim e a você. Consegue entender o ódio de Satanás contra Deus e contra ti? Não obstante, ao mundo em que Satanás pretendia domínio, permitiu Deus que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana, combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com o risco de fracasso e ruína eterna. O coração do pai humano, o coração de José,
Compadece-se do filho. Olha a fisionomia do pequenino e treme ante a ideia dos perigos da vida. Anela proteger seu querido do poder de Satanás, guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar mais amargo conflito e mais terrível risco, Deus deu seu Filho unigênito, para que na vereda da vida fosse assegurado os nossos pequeninos. Nisso está o amor. Maravilhai-vos, ó céus, e assombrai-vos, ó terra. Jesus, o amor encarnado, nasceu. Você consegue entender que Jesus te compreende 100%? Ele sabe tudo o que você sente, porque Ele passou pelo que você passou. Ele assumiu a tua natureza. Ele sabe como é que é ser um ser humano nessa terra de pecado. Ele sabe quão difícil é viver aqui. E Ele te entende e Ele quer te dar a força necessária para você vencer. Que maravilhoso é pensar nisso daqui. Que grandioso é receber uma dádiva tão tremenda que o céu nos deu, que é o próprio Jesus. Que o seu dia hoje seja um dia de reflexão nessas coisas tão lindas que o céu nos deu. Quero convidar você a orar e a agradecermos a Deus por tamanha graça. Querido Deus e nosso Pai, nós entendemos que mais do que ninguém Jesus Cristo nos entende. Às vezes no nosso coração sentimos que não somos compreendidos pelas pessoas que nos cercam. Mas Jesus Cristo, Ele nos compreende 100%. Ele sabe tudo sobre nós. E não somente isso, Ele viveu como nós. Ele tem capacidade de nos ajudar, porque Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele se compadece de cada um de nós. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu permitiste que Teu Filho se tornasse uma impotente criancinha. Porque o Senhor permitiu que o Seu Filho viesse a este mundo para salvar a nós, pecadores. Obrigada, Senhor, por tamanha graça, por infinito amor que o Senhor tem para em cada um de nós. Ajuda-nos para que neste dia os nossos pensamentos estejam em cima dessa ideia, Senhor. Não nos permita pensarmos outra coisa diferente, porque o nascimento de Jesus nos revela o quão santo Tu és, o quão justo Tu és e o quanto o Senhor nos ama e nos quer. Ajuda-nos, ó Senhor, que pensemos nisso durante todo este dia, que o nosso coração se encha dessa alegria e dessa esperança que o nascimento de Jesus tem para cada um de nós. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos a vida dos nossos irmãos que estão aí do outro lado. Em nome de Jesus. Amém. E se a tristeza vier e o desânimo também, pense, Jesus, o amor encarnado, nasceu para te dar vida e alegria. Tenha um bom dia.